Em dezembro de 2024, uma tragédia familiar abalou o Rio Grande do Sul e ganhou repercussão nacional. Deise Moura dos Anjos, uma gestora financeira de 42 anos, foi acusada de envenenar um bolo de Natal com arsênio, matando 3 pessoas da família do marido e deixando outras em estado grave. A história, porém, não começa aí. Ela envolve décadas de conflitos familiares, mortes suspeitas e culmina na morte de Deise na prisão, em circunstâncias que ainda geram dúvidas. Quem era Deise Moura dos Anjos antes de se tornar o centro de um dos casos criminais mais chocantes do Brasil? Deise Moura dos Anjos era uma mulher comum, com uma vida marcada por ambições profissionais, relações familiares complexas e desafios pessoais. Nascida em 1982 no Rio Grande do Sul, Deise cresceu em um contexto que, à primeira vista, parecia típico, mas que, ao longo dos anos, revelou tensões e conflitos que moldaram sua trajetória. Estudou em escolas locais no Rio Grande do Sul, mas não há registros detalhados de sua formação inicial. Sabe-se que ela tinha interesse em áreas administrativas e financeiras, o que a levou a buscar uma carreira na área de contabilidade e gestão financeira. Posteriormente, ao se formar em gestão financeira por uma universidade em Canoas, passa a trabalhar como auxiliar de contabilidade em empresas do ramo imobiliário, descrevendo-se como especialista em contabilidade, com experiência em gestão financeira, conforme indicado em seu perfil nas redes sociais. O início dos conflitos familiares. Deise conheceu Diego dos Anjos por volta de 2000 e eles se casaram em 2001, em Torres, Rio Grande do Sul. O casamento, que durou mais de 20 anos, foi marcado por altos e baixos, com períodos de separação e reconciliação. Uma prima de Diego, Tatiana Silva dos Anjos, uma das vítimas do bolo envenenado, tentou casar-se no mesmo local que Deise e Diego, o que gerou um conflito. Deise organizou uma celebração religiosa rápida no mesmo salão e Diego rompeu relações com Tatiana, nunca mais passando o Natal com ela. Esse detalhe, mencionado no GZH, mostra como os conflitos familiares começaram antes mesmo do casamento. A relação com os sogros. Relação com Zeli dos Anjos, sua sogra, foi conturbada desde o início. Zeli relatou que a harmonia na família acabou quando Deise começou a namorar Diego. Zeli descreveu Deise como manipuladora e ciumenta, relatando que ela copiava seu estilo de vestir e a chamava de Naja pelas costas. Diego, por sua vez, classificou Deise como instável e briguenta, mas permaneceu no casamento apesar das adversidades. Em 2004, Zeli retirou R$ 600 da conta do casal, o que gerou um atrito duradouro que se intensificou ao longo dos anos. Mais recentemente, na época do isolamento social em virtude da pandemia, Deise proibiu os sogros de comparecerem à formatura do neto na pré-escola, alegando razões sanitárias. Apesar de tudo que consta em seu desfavor, durante a enchente de maio de 2024, a mesma abrigou os sogros em sua casa por 4 noites, demonstrando um gesto de reconciliação temporária. Ainda no mesmo evento, fez compras na internet para ajudar amigos e instalou uma bomba na piscina para distribuir água aos vizinhos. Filho e dinâmica familiar. Deise e Diego tiveram um filho, nascido em 2014, que hoje tem 10 anos. O filho foi um fator que manteve o casamento, mesmo em meio a crises. Diego relatou que cogitava a separação, mas o filho segurou a relação. Em depoimentos, Diego afirmou que, após a prisão de Deise, ele manteve a aliança de casamento para confortar o filho com a ausência da mãe. A mudança em 2013, Deise e Diego mudaram-se para Catalão, no interior de Goiás, devido a uma promoção de Diego em uma multinacional de máquinas agrícolas. Lá, Deise trabalhou como auxiliar de contabilidade no maior escritório do ramo na cidade, um período que marcou uma tentativa de recomeço para o casal, após uma separação em 2012. Durante sua passagem por Catalão, Deise relatou em uma ocorrência policial ter sido xingada por Diego na frente de sua mãe, o que levou a uma crise no casamento.
Diego pediu que ela saísse de casa e ofereceu 25 mil reais pela parte dela no imóvel, mas eles reataram meses depois, após apelos dele. O desfecho final, em julho de 2024, Daisy fez uma postagem enigmática no Facebook, compartilhando um vídeo inspirado em um texto de Santo Agostinho, com a frase "A morte não é nada". O texto falava sobre perdão e veneno, com uma passagem que dizia: "Reter o perdão é tomar veneno e esperar que aqueles que não foram perdoados morram". Essa postagem, revelada posteriormente, foi interpretada como um indício de seu estado psicológico meses antes dos crimes. Setembro de 2024. A morte suspeita do sogro Paulo Luiz dos Anjos. O sogro de Daisy morreu em setembro de 2024, inicialmente registrado como morte natural por infecção intestinal. Daisy havia levado bananas e leite em pó para a casa dele. E, posteriormente, a polícia descobriu que ele foi envenenado com arsênio. A tentativa de cremar o corpo levantou suspeitas, e a exumação realizada no final de 2024 confirmou a presença de arsênio letal no organismo. A polícia acredita que Daisy tentou eliminar provas ao pressionar pela cremação do corpo, o que atrasou a investigação inicial. Novembro de 2024. Pesquisa sobre venenos. Em 21 de novembro de 2024, Daisy registrou uma queixa de vias de fato contra Diego, mencionando a rivalidade com Zélie como um fator de tensão no casamento. Ela escreveu: "Desde o dia em que a mãe dele invadiu nossa privacidade e nos roubou, nossa vida foi um inferno. Um detalhe que revela como os conflitos familiares afetavam a vida privada do casal. Em virtude do ocorrido, Daisy fez buscas no celular por arsênico veneno, veneno para o coração e veneno para humanos. Essas pesquisas, reveladas pela polícia, indicam que ela já planejava o envenenamento. A compra de arsênio pela internet, feita em 4 ocasiões entre setembro e dezembro, foi confirmada pelas autoridades. 23 de dezembro de 2024. O bolo envenenado na véspera de Natal. Zélie preparou um bolo com farinha contaminada por arsênio, que Daisy havia envenenado previamente. O bolo foi consumido durante uma confraternização familiar em Torres. 6 pessoas passaram mal, tendo 3 delas morrido. Tatiana e Maida por parada cardiorrespiratória. Neuza por choque pós-intoxicação alimentar. Zélie, Diego e o filho foram internados. Zélie, principal alvo, sobreviveu após comer 2 fatias. Posteriormente, Daisy tentou levar um pastel para Zélie no hospital, o que a polícia suspeita ser outra tentativa de envenenamento. 5 de janeiro de 2025, a prisão de Daisy. Daisy foi presa temporariamente em 5 de janeiro, após exames confirmarem arsênio nas vítimas e nas buscas de seu celular. A polícia a descreveu como fria e tranquila durante a investigação, o que surpreendeu o delegado Marcos Veloso. Ela foi indiciada por triplo homicídio qualificado e 3 tentativas de homicídio, além da morte do sogro, sendo recolhida ao Presídio Estadual Feminino de Torres. Posteriormente, exames de urina de Diego e do filho, revelados em 19 de janeiro, confirmaram a presença de arsênio, indicando que Daisy também tentou envenená-los. 6 de fevereiro de 2025. A transferência. Daisy foi transferida para Guaíba em 6 de fevereiro, após sua prisão ser prorrogada. A mudança ocorreu por questões de segurança, já que havia tensões com outras presas em Torres. Em Guaíba, ela ficou em uma cela individual, isolada das demais detentas, com inspeções regulares. 12 de fevereiro de 2025, pedido de divórcio. Na véspera de sua morte, Daisy recebeu a visita de um advogado representando Diego, que informou o pedido de divórcio. Daisy teria dito ao advogado que ele não precisaria voltar, pois ela tiraria a própria vida. A declaração foi relatada à família, mas a penitenciária só foi notificada na manhã seguinte, após sua morte. 13 de fevereiro de 2025. A morte na prisão. Daisy foi encontrada sem vida na cela durante a conferência matinal, antes das 8 horas. Ela usou uma camiseta para se enforcar,
transformando-a em uma corda, chamada jiboia pela polícia. Apesar de primeiros socorros e atendimento do SAMU, o óbito foi confirmado. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio, mas aguarda perícia. Daisy deixou uma carta de despedida, escrita em uma blusa com frases como: "Eu não sou assassina. Só sou um ser humano fraco e com depressão por tanto sofrer na vida e pagar pelos erros e ingratidão", em mensagem revelada pelo Porto Alegre 24 horas. Outras cartas encontradas na cela mencionavam sua depressão e negavam o uso do arsênio, reforçando a hipótese de suicídio. Por fim, a polícia cogitou exumar o corpo de José Lori, pai de Daisy, falecido aos 67 anos, em Canoas, em 2020, supostamente por cirrose, para investigar se Daisy também poderia estar envolvida em sua morte. Esse fato sugere que sua relação com o pai pode ter sido complexa, mas não há informações conclusivas. Chegamos ao fim dessa narrativa, uma história que começou com conflitos familiares, passou por tragédias chocantes e terminou de forma tão inesperada quanto triste. Daisy Moura dos Anjos, uma mulher que antes de tudo era filha, mãe, esposa e profissional, viu sua vida marcada por tensões, escolhas e, no final, um desfecho que deixa mais perguntas do que respostas. Será que os anos de rivalidade com a sogra justificam os atos que ela cometeu? Ou será que sua morte na prisão, com mensagens de desespero e negação, revela um lado mais humano e complexo que talvez nunca entenderemos completamente? Esse caso nos faz refletir sobre até onde podem ir as relações familiares, sobre os limites da raiva, do perdão e do desespero. E mais do que isso, nos leva a pensar: o que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? Será que Daisy foi vítima de suas próprias circunstâncias? Ou será que ela, de fato, cruzou uma linha sem volta? Agora, quero ouvir você. O que você acha desse caso? Acredita que Daisy era uma assassina fria, como a polícia descreveu, ou que sua história revela um sofrimento mais profundo? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate é importante e sua visão pode trazer novas perspectivas. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este e compartilhar com quem também gosta de mergulhar em histórias reais e complexas. Sua participação é essencial para que a gente continue trazendo casos como esse, com detalhes que você não encontra em qualquer lugar. Até a próxima!